Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o vídeo 3 da primeira aula e nesse vídeo abordar a estrutura da Terra. Vou dar um início bem rapidinho falando o que a gente conhece sobre Big Bang. A ideia seria que o começo de tudo seria um breu, não daria para ver nada porque nem mesmo a luz conseguiria se estabilizar. Na verdade, o que nós temos de noção é que provavelmente esse Big Bang foi há cerca de 14 bilhões de anos, 13,8 bilhões de anos. Isso é o mais distante que nós conseguimos ir. Isso é uma limitação humana, é até onde a ciência chegou. É a idade mais antiga que a ciência chegou. Ninguém tem certeza como era exatamente esse início. O que se tem que a melhor teoria é que o espaço era basicamente preenchido como uma forma de energia instável, de forma concentrada, menor do que um átomo aparentemente, que foi transformado em partículas pelo Big Bang. O universo, teoricamente, 1 segundo após o Big Bang, seria um mar de nêutrons, prótons, elétrons, antielétrons, que seriam os pósitrons, fótons e neutrinos, a cerca de 10 bilhões de graus Celsius. Conforme se expandiu, o universo foi resfriando, mas a escuridão permaneceu até cerca de 200 milhões de anos. Os elétrons, esse é um esqueminha aqui que eu peguei da NASA, os elétrons livres iam causando dispersão de fótons, que é a luz, da mesma forma que a luz do Sol dispersa dentro de uma nuvem. Os elétrons livres iam sendo absorvidos para formar átomos neutros, o universo foi se tornando transparente. Esses fótons ainda podem ser observados. Essa idade de 13,8 giga-anos, na verdade, ela reflete o que seriam esses prótons, esses fótons, que é a Cosmic Background Radiation. É a maior evidência que nós temos atualmente sobre o Big Bang. E aí, continuando, o que nós temos há cerca de 13,2 bilhões de anos, entrou em cena a gravidade, que une diversos gases e começa a esquentá-los. E nisso tem o nascimento das primeiras estrelas. As primeiras estrelas são forjadas. Por volta de 13 bilhões de anos, as primeiras galáxias. Em 11 giga-anos nós temos a grande evidência que se formou a Via Láctea. E por volta de 4,7 bilhões de anos teria a formação do nosso Sol e a poeira que tem em volta dele. Então isso é bem interessante, como diria o Carl Sagan, de fato somos todos feitos de poeira das estrelas. Isso é fantástico, maravilhoso. Então, continuando, chegando nessa parte, o que nós teríamos razoavelmente, o primeiro passo é uma nebulosa de gás e poeira difusa que começa uma suave rotação tentando se organizar de acordo com a gravidade. Num passo 2, a evolução da contração e rotação começa a formar um disco razoavelmente achatado. A rotação ainda é lenta, mas a matéria começa a se concentrar no núcleo. Um passo 3, nesse disco que tem basicamente gás e poeira, os grãos começam a colidir entre si e passam a associar, passam a formar pequenos maciços. No passo 4, a gente desenvolve planetas telúricos, que são formados por colisões múltiplas. E os planetas externos ou jovianos, que são a acreção de gases. Nesse caminho todo, que foi absurdamente sintetizado aqui, o que nós temos de evidência para a formação de elementos, que no Big Bang, logo de cara, você tem os átomos mais simples, hélio e hidrogênio. Com evolução estelar, você consegue ir até aproximadamente o ferro. Daqui em diante, seria tudo com explosão de supernova. Você precisa de muita energia para fazer isso. E aí, a formação do nosso sistema solar, cerca de 99,87% da massa total dele está no Sol, ou seja, quando a gente volta aqui, essa protoestrela com todo esse disco de poeira, a massa vai só se juntando nessa protoestrela. E nós somos a poeirinha
em volta dela. E da que sobra 71%, ou seja, desse 0,13 que sobrou aqui, 71% está em Júpiter, que é o nosso gigante gasoso. Então, de fato, as estrelas nada mais são do que fábricas de elementos, forjas cósmicas, onde todos os átomos, inclusive aqueles que formam nossos corpos e nosso planeta, são criados. Por isso que nós somos poeira das estrelas. E passando isso tudo, a gente chega no nosso planeta, a Terra. Um diâmetro equatorial de 12.000 quilômetros, muito semelhante ao polar, o média 12.745, um volume de 1,08 vezes 10 a 12 quilômetros cúbicos, massa, densidade, gravidade no Equador, área superficial, tá tudo aí para quem quiser ver. E como que se chegou nessas medições aqui? Essa aula agora vou entrar nesse pedaço. Primeiro, como que se chegou no formato da Terra? A primeira pessoa que descreveu a Terra com esse formato e já colocando tanto raio quanto a circunferência foi o Erastótenes de Cirene. Isso, ele morava em Alexandria, onde tinha biblioteca, era um estudioso da biblioteca de Alexandria. Ele foi o primeiro a oferecer uma estimativa para a circunferência do raio da Terra. Ele, em um dos rolos de papiro da biblioteca de Alexandria, ele viu que em Siena, no dia 21 de junho, que é o dia mais longo do ano, no hemisfério norte, obviamente, no dia 21 de junho, um poço tinha o seu fundo iluminado por raios solares. E ele reparava que em Alexandria isso nunca acontecia. O que isso quer dizer? Qual foi a sacada dele lendo isso num papiro? Que se em Siena o poço era iluminado no dia 21, os raios solares estavam incidindo diretamente sobre o poço. Em Alexandria não acontecia isso, tinha um ângulo. Então, a partir de sabendo esse ângulo aqui, que os raios solares faziam uma sombra exatamente ao meio-dia em Alexandria, tendo a distância de Alexandria até Siena, ele conseguiu calcular o raio da Terra, assim como a sua circunferência. E os cálculos dele, ele chegou a 40.000 quilômetros de circunferência e 6.000 de raio. É absurdamente próximo dos 40.075 quilômetros medidos atualmente e 6.378 de raio, que já são medidos com satélite, muito mais tecnologia que nós temos hoje. Passando então do que é feito a Terra. Grande parte do conhecimento que nós temos do interior da Terra vem de sísmica. É uma base de tomografia sísmica. Qualquer tomografia, ela se resume a uma imagem obtida por integração de dados. Como a gente quer fazer uma imagem da Terra, os dados que nós temos são de sismos. Quais são os problemas? Os sismos são naturais, então a gente não consegue prever exatamente. E acaba que a sua localização fica um pouco incerta e o caminho de propagação é desconhecido. Outro problema, os sismógrafos têm distribuição restrita. Geralmente, onde você tem maior avanço na ciência, você tem mais sismógrafos. Aqui, só uma detecção geral sobre hipocentro até a detecção entre diversos sismógrafos. Sobre os tipos de onda, aqui é só para relembrar, nós temos ondas de superfície e ondas corpo. O que a gente vai utilizar para entender do interior da Terra são as ondas corpo, que elas podem ser do tipo P ou do tipo S. As ondas do tipo P são as primárias, compressiva ou de volume, ela tem um movimento longitudinal da propagação da onda sísmica e ela se propaga em sólidos, líquidos e gases com uma velocidade de 6 a 7 km na crosta e 8 no manto superior. A onda P, ela chama P porque ela é a primária e a primeira a ser registrada nos sismógrafos. A onda S, ela já é cisalhante, ela é secundária, ela tem um movimento transversal, é um pouco mais lenta, se for ver, aqui deixei uma razão da velocidade da onda P sobre a velocidade da onda S sendo cerca de 1,73. O que é importante é que a onda S não se propaga em líquidos ou gases, somente em sólidos.
Com esse conhecimento, a variação da propagação das ondas, a gente começa a ter uma noção da divisão entre crosta, núcleo e manto. E a tomografia dá resultados interessantíssimos. Inclusive, sobre a tomografia que vem o questionamento para essa aula. Vai ser a partir desta imagem aqui, que eu vou mostrar no próximo momento, no próximo slide. Repara a distribuição da velocidade de onda S, da velocidade de anomalia de onda S. Olha como ela é muito menor, menos 10 aqui, em regiões oceânicas e muito maior em regiões continentais. Então aqui é para dissertar por que a onda S é muito mais lenta nessa região do que nessas regiões continentais. E se você for ver, inclusive isso pode se passar em profundidade. Aqui estão diversos modelos, como a 140 km, 925 e 2.770 km para o interior da Terra, e as anomalias de onda S, como pode ver, muito semelhante a 140 km de profundidade. Aqui estão as Américas, só para dar uma noção do mapa, Austrália, Ásia, Europa vai estar por aqui, a África está aqui, isso em todos os mapas. A 140 km de profundidade continua as anomalias de onda sendo maiores, ou seja, a onda está mais rápida em cima do continente em relação às áreas oceânicas. Por que isso acontece? E isso se reflete ainda, é lógico que conforme vai caindo em profundidade, tende a uma homogeneização, mas isso se reflete aqui também. Esses três modelos, esses números SAW, S362D1, basicamente são tipos de algoritmo diferente para realizar a modelagem a partir dos dados de tomografia. Apesar deles variarem, o dado bruto é muito parecido entre eles. Continuando então, a Terra, do que ela é feita? A estrutura interna da Terra a gente consegue entender por evidências diretas, exposições rochosas, sondagens, principalmente sondagem profunda é o ideal, ou evidências indiretas, quando a gente tem um meteorito, as medidas da densidade da Terra e a onda sísmica, que é o principal que a gente tem na verdade. Aqui está o Harry Cavendish, acho que é Cavendish que fala, não sei como pronuncia o nome dele. E tem até o experimento de Cavendish, que foi o primeiro que mediu a densidade da Terra em 5,5 gramas por centímetro cúbico. Só para se ter uma noção, um granito, que é uma média da crosta, é 2,7 gramas por centímetro cúbico. Uma rocha ultramáfica varia entre 3,4 e 5,6. Ou seja, entre as rochas ultramáficas mais densas, é o que a gente tem muito próximo da densidade que Cavendish mediu para a Terra. Continuando então, a gente chega aqui em Mohorovič, que foi o primeiro a dar uma delimitação para a crosta continental. Inclusive, nós temos a descontinuidade de Mohorovič. E um pouco mais para frente, acho que todo mundo aqui já ouviu falar de Cima e Cial, que é uma divisão de Conrad em 1925, que é na verdade uma tentativa. Isso não é tão desenvolto, tão disperso assim em termos acadêmicos. Essa divisão não permaneceu tanto entre uma parte sílica aluminosa, que seria o Cial, uma parte de crosta, quanto ao Cima, que seria uma parte com sílica, só que no lugar do alumínio entra o magnésio. O que nós temos de total consenso científico na divisão da estrutura da Terra é que ela pode ser classificada tanto por sua separação física quanto composição química. Na composição química a gente tem a crosta, que realmente é muito mais sílica e alumínio, o manto, que aí vai se dividir em manto litosférico, astenosférico, de acordo com a divisão física, e o núcleo. E pelo outro lado, nós vamos ter a litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera, com uma divisão física, ou seja, uma litosfera rígida, uma astenosfera plástica, que isso é até refletido na zona de baixa velocidade, lembrando que as ondas vão se propagar muito mais rápido em meios sólidos do que líquidos, ou pastosos, ou plásticos. Então, quando chega na zona de baixa velocidade,
é onde a gente tem a astenosfera, todas as ondas reduzem de velocidade, depois voltam a aumentar a velocidade de novo, quando a gente entra na mesosfera. A mesosfera, puramente rígida, e a endosfera, que tem o núcleo externo, que é líquido, e o núcleo interno, que é sólido. E aí a gente entra em outra parte, que seria qual é a origem desse calor da Terra, porque o núcleo é absurdamente quente, é um núcleo basicamente com ferro e níquel, muito quente. Então qual é a origem desse calor interno da Terra? Basicamente quase tudo vem da energia de acreção. Isso lá na formação, por volta de 4,7 giga-anos, 4,6 bilhões de anos. A gente tem mais um pedaço que vem da diferenciação do manto e da desintegração radioativa. No vídeo 2 comentei que o decaimento radioativo é basicamente uma reação exotérmica que libera muita energia. Só para pensar que o B mais o C equivalem a cerca de 8% desse total. A energia de acreção continua sendo a principal fonte do calor da Terra. Aqui eu deixei tudo em joules. E só para se ter uma noção, aqui é 10 a 32 e 10 a 31 joules. Um joule é a energia necessária para você levantar uma maçã, cerca de 100 gramas, a uma altura de 1 metro sobre a gravidade. Então, assim, tem muita maçã aqui, né? E se nós temos um núcleo muito quente, um manto que apesar de silicatado também é muito quente e uma crosta fria, como é que sai esse vulcanismo? Como que essas manifestações chegam até a crosta se o principal do calor está lá em cima, está lá no meio, está lá no núcleo? Bem, o calor é distribuído na Terra de uma forma razoavelmente heterogênea e essa heterogeneidade se reflete nas correntes de convecção. O transporte do calor é por meio de massas quentes, energia calorífica, por assim se dizer, que é conduzida principalmente em meio sólido, que é muito mais eficaz, principalmente em metais. Então, essa foi a terceira parte da aula 1. Daqui a pouco jogo a quarta parte. Valeu!